Bom, vamos falar então sobre o romantismo ou arte romântica. Como a gente viu, a arte neoclássica ela preza pela razão, a retomada dos valores clássicos. E o romantismo não, ele busca exatamente o contrário, né? A introspecção, o indivíduo, as emoções, né? Então, enquanto o neoclássico ele busca a razão, a arte romântica ela essencialmente ela busca essa introspecção, essa contemplação da grandiosidade da natureza, né? E essa contemplação da natureza a gente vê claramente aqui nessas duas obras aqui, né? Ah, Aqui você vê o viajante sobre o mar de névoa contemplando, né, a grandiosidade aqui da natureza, apesar que ele é uma figura central aqui nessa estrutura triangular aqui de composição, mas você vê como que a natureza aqui é um destaque, porque a figura está de costas para o espectador, né? Ele está observando a natureza, né, a grandiosidade, assim como a gente está. E a balsa da Medusa também é a mesma coisa, né? Você vê que ele está retratando aqui um desastre, e um desastre natural, né, que do navio que afundou, e você vê como que a natureza aqui ela, ela é forte, que ela é selvagem em relação às figuras aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas obras, começando com Caspar David Friedrich, o Viajante sobre o Mar de Névoa, pintado em 1818. E a gente tem aqui também o Homem e Mulher Contemplando a Lua, né, pintado entre 1818 e 1824. E observa como que o tema da natureza, né, é bastante comum na arte romântica, né? A natureza tomando o protagonista de primeiro plano como tema, né, na pintura. Olha só que interessante também essa composição de moldura que ele faz, né? E a lua fica bem aqui no centro, né? E vê como ele atrai a atenção aqui por essas linhas aqui, né? Ele deixa a lua presa aqui, então essa parte mais escura que ela serve como uma moldura na composição. Aqui algumas obras do Francisco de Goya, pintor espanhol, né? O 3 de Maio, Saturno devorando seu filho e o Sonho da Razão produz monstros, né? Vê como que esse olhar para o interior mesmo é um tema recorrente aqui no romantismo. E também cenas mitológicas e coisas do passado, né? Lembrando que a mitologia ela remete a coisas do subconsciente também, né? Esses temas morais assim que não necessariamente eles estão ligados aos temas neoclássicos em relação a dever moral, a lealdade ao Estado, né? A luta por uma causa. Aqui a gente tem duas pinturas do William Turner. Observa também como que o Turner aqui ele trabalha umas técnicas com uma riqueza de textura muito grande e também visando retratar a natureza num estado bastante esplendoroso, né? Bastante magnífica, ampla, né? Com bastante protagonismo. Aqui duas pinturas do John Constable. A gente vê aqui o Campo de Milho, 1826, e o Cavalo Branco, 1819. É interessante observar aqui como que a natureza também ela tem um protagonismo maior, porque em um segundo momento que você vê que tem figuras aqui nessas telas, né? Você vê que o título do quadro é o Cavalo Branco, mas o protagonismo que está nessa cena, né? Na natureza, tamanho das árvores. Olha, repara como que as árvores retratadas elas estão sempre em relação de escala e proporção, numa hierarquia de importância muito maior do que as figuras. As figuras elas estão sempre pequenas e as árvores e a paisagem, a natureza ela está sempre num tamanho maior, né? Numa escala maior. Aqui a gente tem duas pinturas do Delacroix, a Barca de Dante, 1822, né? Retratando um trecho da Divina Comédia do poeta italiano Dante Alighieri. Aqui a Liberdade Guiando o Povo, 1831. Esse aqui é uma tela fazendo uma alusão à Revolução Francesa. Aqui a Balsa da Medusa do Géricault. Você vê aqui, apesar das ondas, a natureza que ela está num segundo plano aqui, você vê que essa balsa que ela está nessa situação por conta da natureza, né? Um naufrágio de fragata da Medusa. E foi um barco que saiu, uma fragata que saiu da França em direção ao Senegal e acabou naufragando. E o Géricault ele
Ele se interessou pela história, pelos relatos que tinham na época e acabou pintando esse quadro aqui, né? Você vê que tem pessoas mortas. No final das contas acabaram achando acho que umas 15 ou 16 pessoas lá, o resto tinha morrido, tinha sido jogado para fora. Tem relatos ali de canibalismo e tal. Então você vê que esse quadro aqui, essa obra, ela retrata também em grande medida como que o ser humano ele fica à mercê, né, da natureza numa situação dessa. Que a gente tem a captura de um cavalo bravo também. Você vê mais um tema da natureza, né? Ou seja, as pessoas elas estão tentando domar esse cavalo com força aqui, né? Ou seja, uma tentativa de domar a natureza. Se a gente parar para pensar, a fragata também, o barco, ele é uma forma de tentar domar a natureza, porque sem um barco você não atravessa, você não consegue atravessar um oceano, e com o barco você consegue, né? Então é uma forma de você conseguir se sobrepor a esse obstáculo da água, da natureza. E você vê como que esse tema da natureza, sendo mais forte que o homem, é um tema recorrente aqui no romantismo. Arte romântica, então, temas principais: a grandeza, né, a imensidão da natureza, a loucura e mansidão da humanidade, principalmente frente à grandiosidade da natureza. Os temas principais a gente tem aqui bastante retrato, bastante paisagem, natureza morta. As influências principais da arte romântica é a rejeição do neoclássico, o movimento anterior que a gente viu, e os ideais iluministas, ou seja, o romantismo ele rejeita a arte como um instrumento político, rejeita esses ideais de lealdade, sacrifício por uma causa, pelo Estado. A arte romântica ela apresenta uma certa resistência à industrialização, à modernidade, e a arte romântica ela enxerga os desastres naturais como uma materialização do poder da natureza, e por consequência a insignificância, né, do homem perante esse poder todo da natureza. Características visuais: apaixonado, dramático, introspectivo, imaginativo. A gente vê aqui bastante ênfase no sublime, um acabamento também da pintura com bastante textura, coisa que a gente não via muito no neoclássico, e a gente pode dizer até que no barroco também não vê muita textura, que a gente começa a ver uma coisa mais dinâmica nesse sentido. Impacto artístico: a intuição acima da razão, ou seja, uma outra forma de ver o mundo, de expressão na arte. Emoção acima da verdade. Bastante en plein air, né? Ou seja, pintura ao ar livre, e a tentativa de captura do sublime. Individualidade e subjetividade como favor importante na arte. No caso da individualidade aqui, né, observar como naquela pintura que a gente viu agora há pouco no neoclássico, no Julgamento dos Horácios, por exemplo, onde a gente tem os três irmãos ali fazendo um juramento, mesmo que isso sacrifique mesmo que isso torne uma das irmãs ali viúvas, né? Ou seja, você coloca o Estado, a causa, acima da sua individualidade. Aqui na arte romântica é exatamente o contrário, né? A individualidade e a subjetividade, ela é o fator determinante aqui dentro da arte romântica. E a gente vê aqui bastante a pintura a óleo e escultura.